com Miriam Gazola. Hoje, então, em nosso podcast, Gláucia Menegatti. Ela é uma profissional de educação física. Eu estava anotando, eu ia dizer, então tu é uma educadora física? Ela disse, não, hoje não se usa mais esse termo, educador físico. Profissional da educação profissional da educação física. Muito bem-vinda. A Gláucia vai nos trazer algumas coisas que vocês vão adorar. Vocês vão adorar, vão se surpreender. A Gláucia é uma garota alta, bonita, loira, um corpo, digamos, espetacular, aqueles de revista. É inacreditável. Aliás, vocês podem, depois ela vai dar o Instagram dela. Porque ela vai... Vocês vão entender por que ela é tudo isso, tá? Vamos começar então, tu quer cumprimentar as pessoas? Com certeza, e também agradecer pelo convite, um prazer estar aqui. Uma pessoa, já que você me descreveu, vou descrever o que eu também vi. Gente, a Miriam, que pessoal alto astral e que energia maravilhosa. Obrigada. Satisfação em estar aqui, mais uma vez obrigada pelo convite. Coisa boa, né? A gente se encontrar e já se gostar assim. É, porque às vezes não bate, o santo não bate. É verdade. Mas não tem como não gostar da Gláucia. Vamos começar por onde, Gláucia? Porque são tantas. Gente, assim, ó. Eu só vou dar uma geral, assim, para as pessoas poderem ficar curiosas e continuarem a ouvir a nossa conversa, tá? Então, a Gláucia é ex-atleta wellness do IFBB. Traduz agora. Na verdade, é uma federação de fisiculturismo e a minha categoria é wellness, que significa, né, a tradução é bem-estar. É uma categoria onde... Dentro do fisiculturismo. Qual a diferença? Porque as pessoas vão pensar, ela era fisiculturista, vão pensar aquela mulher bombada, gigante, musculosa, enorme. Sim, eu pensei isso. Não é. Essa categoria é uma categoria muito feminina, onde se preza uma cintura fina, tem que preservar características femininas. Tá. O quadril um pouquinho maior, os membros inferiores têm que ser um pouco maior que os membros, não pode ser ao contrário. Aqui o superior grande e as pernas finas. Sim. Quadril, coxa um pouquinho mais desenvolvido, cintura fina, e o membro superior não pode ser tão desenvolvido. Então é uma categoria muito agradável. A maioria das pessoas, elas apreciam muito pela parte feminina que é preservada, porque algumas não são, né? Sim. Acaba ficando muito... Então eu não sabia que eram categorias. Eu achei que fisiculturismo fosse apenas uma linha. Tipo, desenvolve os músculos, quem tiver mais músculo ganha. Fisiculturismo é cultuar o corpo. Sim. Né? Tá. Cada categoria vai ter características e vai ter os padrões. E quanto mais, quem ganha? Quem mais se enquadra nos padrões de cada categoria. Então a minha era essa. Entendi agora. E ela tem títulos dentro do fisiculturismo, como campeã Copa dos Campeões 2018-2019. Ela é vice-campeã sul-brasileira 2018-2019, vice-campeã gaúcha também 2018-2019. Cursou educação física. Ela hoje também é personal trainer em treinamento feminino, né? Isso que é interessante. Meu foco é treinar mulheres. Tu é instrutora de yoga, tu tem formação em yoga também. Pós-graduada em Pilates, com uma abordagem multidisciplinar. Isso é diferente dos outros Pilates? Não, é que na verdade eu fiz em específico para trabalhar com gestantes. Ah, certo. Daí é mais voltado para esse público e também para cardiopatas, públicos especiais. Entendi. Formação também em diferentes escolas de abdominal hipopressivo. E é licenciada em Iso-Stretch. É um método de correção postural francês. Nunca ouvi falar. Francês. Ele é porque na verdade, depois quando nós entrar um pouquinho mais na parte do hipopressivo, até na questão da minha especialização toda que eu fiz hoje, é voltada para postura e respiração. Eu acredito que esses dois pilares, eu tentei desenvolver todo o meu trabalho em cima desses dois pilares, porque eu entendi que no momento que eu consigo organizar isso no corpo de uma pessoa, ela vai treinar qualquer outra modalidade de uma forma muito mais eficiente e com muito mais resultado. Certo. O problema das pessoas era muito esquecer o básico. As pessoas esqueceram de fazer o básico. O que é o básico? Respirar. Sim! Olha, na China, eu sempre falo isso para minhas alunas. Na China, uma chinesa ficou 45 dias viva, desabou um prédio e ela ficou soterrada. E ela viveu 45 dias. Só que 45 dias ela não teve acesso à comida. Então deduzimos que o ser humano, 45 dias, ele aguenta sem comer tranquilamente até. Claro, ela ficou debilitada, mas não morreu.
Ela não morreu de sede porque tinha um negocinho de água que descia de vez em quando, e ela relatou que ela conseguia beber um pouco de água, porque se muitos dias sem água nós não viveríamos. Mas por que ela não morreu nos primeiros 3 minutos lá? Porque tinha ar. Certo. Então talvez a maior símbolo da nossa vida seja a respiração. As pessoas não sabem respirar. A prova disso foi agora, quando teve o Covid. Né? Tem ainda no caso, mas o episódio maior aí o ano passado, enfim. O desespero das pessoas. E elas com razão tinham que se desesperar. Eu pensei, tem gente que quando tá bem não sabe respirar. Imagina um vírus atingindo o teu pulmão, inflamando, infectando o teu corpo. Tá lascado. Por que a gente não sabe respirar? Ansiedade. A nossa respiração tá muito ligada às nossas emoções. Uma pessoa ansiosa respira como? Curto e rápido. Curto e rápido. As pessoas, elas vão fazer exercício, aí o coração vai acelerar, a frequência vai subir. Como ela não sabe respirar, né? Nem quando ela tá em repouso, tu imagina colocando esse corpo para funcionar. Por isso que as pessoas treinam e elas, às vezes, podemos falar depois do abdômen, elas não conseguem melhorar nem a barriga. Elas treinam bem, elas são dedicadas, mas elas não veem um significado de resultado acontecendo. Por quê? Não sabe nem respirar, não sabe ativar a musculatura profunda, que está muito ligada à nossa respiração. E daí saio da respiração e falo de uma coisa chamada postura. Que eu falo assim, ó, me mostre sua postura, te direi quem tu és. Tá. Porque a postura também é emocional. Senão o exercício deveria funcionar, né? Porque hoje em dia tem estudos comprovando exercícios para escoliose, já são mais do que comprovados, para lordose, para cifose. Por que não funciona para algumas pessoas? Tu aplica metodologias aí e algumas pessoas não respondem. Tem que mexer no emocional delas. Elas precisam entender que o comportamento, as atitudes diante da vida estão alteradas também. Que não vai ser só um exercício. O profissional da área de educação física hoje não tem basicamente um preparo para olhar para a respiração como essa questão primordial. Quer dizer, é primordial, mas ninguém sabe disso. Quer dizer, quem nos educa nesse aspecto não sabe disso. Miriam, eu acho que onde está o furo? Eu acho que nas próprias graduações, na formação, né? Eu acho que falta muito isso volto a falar, do básico. Porque talvez eles estão aí falando de assuntos que já seria um outro nível que o aluno poderia estar indo buscar num pós, tendo um básico bem feito. E eu volto a falar também outra coisa que eu falo sempre. Gente, não cobrem também às vezes do profissional o que eu tô falando nos meus cursos sobre a parte abdominal, sobre a parte de exercícios que hoje em dia já caiu por terra. Eu mostro por A mais B, não vai funcionar se a pessoa fizer aquilo. Mas ainda é passado aquilo. Porque não falam de diástase, não falam de pressão interna. E tudo isso... E se isso não tiver... Eu quero entender. Isso, vamos lá. Então, o que acontece? Eu comecei a ver que as pessoas não tinham essas mudanças significativas falando em resultado. E aí eu fui ver que o básico estava faltando. Tá. E esse básico eu não ouvi falar na minha graduação. Como a diástase, a pressão interna. A pressão interna da gente é como se fosse um bonequinho de posto. Se eu ligar esse bonequinho de posto na pressão certa, ele vai funcionar muito certo. Ele vai ficar lá balançando, chacoalhando bem certinho. Tá. Se eu tirar da tomada, esse boneco cai. Ele despenca, ele não funciona. Certo. Se eu colocar essa pressão lá na tomada e ligar uma pressão muito maior do que cabe dentro dele, ele explode. Então, para ele funcionar, eu tenho que estar com essa pressão normalizada. O corpo das pessoas não está com a pressão normalizada. E aí elas vão sentir o quê por essa pressão estar alterada? Azia, refluxo, dor nas costas, problemas pélvicos, incontinência urinária, problemas na relação sexual, prolapsos em casos mais extremos, onde cai o útero, vai caindo a bexiga. Eu quero entender isso um pouquinho mais. Tu vai precisar aprofundar aqui. Tá, vamos lá então. Tá. Temos o saco visceral aí. Pensa no teu abdômen. Tá. Todos os órgãos estão ali dentro. Ok. Não me interessa saber quanta gordura tem aí, quanto músculo tem aí. Perfeito. Me interessa saber se os teus órgãos que estão aí dentro, organizados aí, eles têm espaço para funcionar? Eles estão funcionando? Porque se eles não estiverem funcionando, eles vão dar pane. E eles vão jogar essa pressão quando ela for recebida. Como que aumenta a pressão do nosso abdômen? Tudo na vida aumenta. Nossa vida é hiperpressórica. Comer, falar, fazer exercício, tossir, tudo aumenta. Tá. E tá tudo bem aumentar. Porque nós também não podemos ter essa pressão a zero, porque o bonequinho vai cair. Então, para manter ela normalizada, a gente precisa fazer o quê? Exercícios hipopressivos. Hipo é baixar pressão. Menos. Isso, hipo é baixar menos. Mas na verdade não é, eu não gosto de falar zerar, diminuir.
normalizar. O yoga trabalha muito isso. Muito, né? porque o hipopressivo é uma prática de yoga, eu precisava esvaziar o meu saco todo interno, né? Meu abdômen contrair, isso. Esfíncter, donos da uretra, tem toda essa contração que é feita. Tá, eu só quis dar uma parte, mas eu quero que tu siga o eu me especializei no abdominal hipopressivo, pois é uma ferramenta muito bacana, muito fácil da pessoa praticar um pouquinho por dia. Eu vi que tem o quê? Facilidade, a pessoa consegue aplicar e funciona. E não precisa de muito tempo. Isso me chamou a atenção para as mulheres que estão, por exemplo, no pós-parto, que elas não têm um tempo, que não existe tempo disponível em excesso. Só que eu precisava pensar em algo que funcionasse para elas, que não exigisse tanto tempo e que não prejudicasse, porque aquele corpo está sensível, foi alterado durante uma gestação. Tem que organizar uma estrutura, não é um abdômen somente. As pessoas erram ali. Querem mexer só no abdômen. Tá. Nós temos que entender que o nosso corpo, o abdômen é um reflexo do que está acontecendo em todo o resto. Então a gente vai melhorando postura, organiza a respiração, que tem um diafragma ali, um músculo que atua na parte do intestino, que está ligado à nossa postura. E aí tu começa a organizar desde os pés. O hipopressivo nós temos posturas e começa lá dos pés e vai até a cabeça. E a gente... Repete essa parte para nós, por favor. Na verdade, tudo cai nessa vida. A bunda cai. Os peitos caem, os órgãos vão caindo também. Certo. E se a gente não fizer exercícios específicos que reposicionem ele, principalmente, na verdade, mulheres que tiveram filho, seria obrigatório fazer uma organização, porque não volta mais ao normal. Imagina. Uma mulher, depois que se torna mãe, ela não volta nem fisicamente pro corpo dela, mas nem psicologicamente. Então, tu consegue essa busca, esse retorno dos órgãos, esse retorno sim, do assoalho pélvico? A gente faz um trabalho todo de... Imagina que eu tô puxando os órgãos todos pra dentro. Tá. Essa é a ação do hipopressivo. O vetor de força é pra dentro e depois ele é pra cima. Tá. Então tu vai fazer pra dentro e pra cima. Daí tu faz e hoje. E tô fortalecendo. Eu não gosto muito de falar em fortalecimento, eu falo mais em tonificação. Certo. E ele vai tonificando, vai reposicionando. Então, por isso que é muito importante dar sequência aos exercícios todo dia, um pouquinho. Melhor do que fazer 1 hora por semana, é fazer uns 5, 10 minutos por Agora dia. A gente está centrando no hipopressivo. Isso, que é uma técnica postural. Ah, mas só o hipopressivo faz essa organização? É claro que não. Eu poderia, qualquer profissional que saiba associar respiração e postura num bom treinamento, vai recuperar. É isso que eu quero dizer. Na musculação, o profissional entende de diástase, entende de uma mulher de pós-parto, entende como prescrever o exercício, também daria certo. Não existe receita de bolo, existem vários caminhos para organizar um corpo. Só que o hipopressivo acaba sendo uma ferramenta muito fácil de aplicar e de continuar a fazer. Que é isso que importa, porque tudo é uma constância. Por isso que eu volto a falar. Briga no básico, então, né? Porque isso é constante, a gente precisa então, respirar assim, e ter uma boa postura. Então eu tenho... Primeiro, respirar. Vamos colocar bem simples para as pessoas entenderem, para eu entender também. Respirar é fundamental. Respirar correto. Sim. Como que é o respirar correto? É uma respiração que utiliza a musculatura e os órgãos envolvidos nessa questão. Tem muita gente que respira assim, levantando os ombros e baixando, por exemplo, usando essa musculatura acessório, tá errado? Ou usa só o abdômen. Explica de novo o que é o respirar correto. Três cavidades importantes. Então, abdominal, que cabe em média 60% do ar que entra. As costelas, aqui na parte costal, em média 30%. E no peito, 10%. 60 mais 30 mais 10 dá o teu 100% de respiração. Se eu usar só meu abdômen, pra dentro e pra fora, eu vou usar só uma parte da minha respiração. Eu sempre quero que a pessoa estimule o 100% dessa respiração, não é? Então ela precisa estar usando essas 3 cavidades. Quando inspira... Simultaneamente? Ela inspira utilizando sim o abdômen, mas não é colocando a barriga lá pra fora. É sim, aumentando. Tudo vai aumentar um pouquinho de tamanho, porque tu tá enchendo, estão sentindo que a costela afasta um pouquinho e o peito encheu. Na hora que o ar sai, ele sai primeiro pelo peito, depois pela costela, e o teu abdômen ele vai levemente contraindo quando o ar vai saindo. Esse é o melhor exercício para o abdômen que a gente pode fazer. Mas fique pasma agora, Miriam. Muitas mulheres, eu já atendi mais de 2.000 mulheres, tá? Com essa metodologia hipopressiva. É impressionante o número de pessoas que não têm conexão com essa parte do abdômen. Quando o ar sai, ela solta o ar, a barriga sai. E pra mim desvirar essa pessoa, às vezes não é fácil. Ela solta o ar, tenta pensar comigo, é o contrário, ela faz ao contrário. Ela inspira, puxando pra dentro, e ela solta o ar, soltando pra fora. Sim. Principalmente mulheres no pós-parto.
Eu sempre falo, depois do parto, tu tem que fazer exercícios que recuperem a conexão com o abdômen dela. Essa Parece respiração, que perde. Glaucia, ela pode descer mais ainda? Por exemplo, quando tu trabalha o tântrico, né? Tu vai até solta o ar, o teu abdômen ele comprime e tu aperta, faz a contração dos esfíncteres do ânus e da uretra. Vamos ficar aqui no hipopressivo. Isso. Começar com a respiração básica, que é essa, que eu acho que a gente já tá, eu tô aprendendo muito. Imagino que a maior parte das pessoas, com toda a retenção, toda a contenção que a gente tem no aspecto, a rigidez emocional que a gente tem, tranque e acabe não descendo nada de ar, né? Fica tudo aqui em cima no peito. Quer dizer, dos 10% que cabe, fica nesses 10%. É uma miséria, né? É uma miséria, cara. Não alimenta nada, não nutre nada. Aí, Miriam, a pessoa começa a respirar. Ok, ajustou a respiração. Só que aí nós temos uma questão de postura. Tá. Pensa que a nossa coluna é um cano. Tá, vamos passar passo 2. Postura. Tá. Então, primeira coisa é ajustar a respiração, que é a tua maior símbolo da tua existência. Porque se tu parar de respirar, tu vai morrer. Tá, me diz uma coisa. Que tempo leva pra eu ter a consciência da respiração? Não, pra aprender, 5 minutos. Tá, não, pra eu ter consciência. Consciência que eu digo é... Sem pensar. Sem pensar. Fazendo todo dia, eu acho que assim, 3, 4 dias a pessoa já tem uma boa percepção. Quanto tempo de respiração? Eu tenho que fazer 5 minutos? Uns 5 minutos conscientes por dia. Tá. Porque depois... Olha, gente, vamos lá. 5 minutos por dia, respirando. Utilizando as 3 cavidades. Utilizando as 3 cavidades, ok? Tá. Passo 2, postura. Postura. O que eu falo sempre. Pensa que a tua coluna, ela é um cano, né? E esse cano, nem vamos entrar na parte energética, mas ela é um cano por onde vai ter que passar muita energia. Tá. Muita energia. Começa lá no cóccix, lá embaixo, no início da coluna e vai até o fim, perto aqui do nosso pescoço. Beleza. Se esse cano estiver torto, em algum momento, pensa se o cano estiver torto lá, a mangueirinha da água. Como é que vai passar água ali? Até pode passar, mas vai ter uma dificuldade muito grande para passar. Claro. E isso serve para falando também na questão dos discos vertebrais. Se eu tenho um cano todo torto, todo curvado, então pensa numa pessoa corcunda, ou pensa numa pessoa que tem a anteriorização da cabeça, ombro caídos. Tudo isso vai alterando essas curvaturas fisiológicas da nossa coluna, Perfeito. Né? E aí o que acontece? Não vai nutrientes para a nossa coluna. Entre elas tem os discos vertebrais. Aqueles discos, eles precisam ser bem nutridos, bem irrigados para manter o espaço dele. Por isso que as pessoas falam, vou envelhecendo, eu vou diminuindo de tamanho. Esses discos vão diminuindo e eles vão te encolhendo. Então tu precisa fazer exercícios que estimulem o autocrescimento. Então por isso que eu falo, pensa no fiozinho puxando tua cabeça lá pro teto o tempo inteiro. Pensa no teu ombro mais pra trás, abre esse coração, se dispõe pra vida, né? Porque a pessoa que tá bonito assim... isso, garota. Bem legal, gostei disso, assim, coloca o ombro pra trás, joga o peito pra frente e dispõe o teu coração pra vida, pro outro. Uma terapeuta, né? Que falou outro dia, ela falou uma coisa que eu falo em todos os cursos também, porque eu achei poderosa essa frase dela. Não existe nada mais poderoso no mundo que um coração disponível. Né? Nada. Eu concordo contigo. Porque se a pessoa pode estar aí com a melhor terapia, o melhor profissional, o melhor método, o melhor tudo. Se ela não estiver disponível para aquilo, vai ser em vão. Sim. Não é? É incrível, é exatamente. É poderoso isso. demais isso. Total. Então a pessoa, e às vezes aquela pessoa adotou aquela postura em função da vida que ela teve, né? Muita tristeza, muito sofrimento. Deixa eu guardar aqui esse coração, deixa aqui guardadinho pra mim não sofrer mais. Só que essa postura vai causar danos no corpo dela, que vai alterar até os pés, daí não sabe por que tem problema no joelho, problema no quadril, e vai desencadeando muitas outras coisas. Sem falar na vibração, na energia e na frequência que aquele corpo fica. Certo. Porque uma postura assim interfere em todo o nosso campo. Nós não somos seres só físicos. Isso já está comprovado, inclusive, né? Nós somos energia. Nós temos muito mais do que só uma matéria. Então é nessa questão. Beleza, arrumou a postura, ajustou a respiração. Tira a foto da pessoa antes e tira uma semana depois a foto dessa pessoa. Ela fazendo a respiração e cuidando da postura. Isso, durante o dia. Tu falou, quando a pessoa vai ter uma consciência postural, tu acha que... Tu viu que eu tô aqui, eu não tenho encosto nesse banco. Eu tô sentada num banquinho sem encosto. Eu fiquei em algum momento torta aqui pra ti? Não. E eu não tô pensando em... eu tenho que ficar reto, eu tenho que pensar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que... E eu não tô fazendo força aqui. Eu tô só pensando em ter uma boa postura, mas isso já tá tão gravado no meu cérebro. Que é natural. Por quê? Porque eu fiz exercícios que reprogramaram ele pra que ele fique assim.
É o estímulo que eu dou pro meu corpo para ele ficar assim, sem eu precisar pensar para isso acontecer. Então, durante o dia, pensa sempre. Quando tu se perceber. Porque nada também é poderoso, nada é mais poderoso que o autoconhecimento, né? No momento que a gente se observa. Exatamente isso. Nada como o autoconhecimento. Exatamente. Ele sem ele, nada adianta. Então, não adianta. Tu tá aí sentada trabalhando. Tão sem credibilidade, sem uma postura assim que até pra vender, até pra trabalhar, né? Que mostra assim, eu me amo, né? Eu sou. Segurança. Eu me amo, eu me percebo, eu tô inteiro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? Muito, a postura também tem muito a ver com a presença, gente. E nós o ser humano perdeu um pouco essa capacidade de estar presente. Ele tá no futuro, vibrando a ansiedade, ou no passado, vibrando a tristeza e a depressão, né? A maioria tá nesses dois. E o legal é que tu fala de cadeira, porque isso é uma coisa que tu vivenciaste. Totalmente. A tristeza, a depressão, não é uma coisa que tu tá tirando e isso é muito pesado. É muito difícil. Pra quem se encontra nessa condição, é difícil sair daí. Por isso que é bom ter as ferramentas, porque nada me garante que eu nunca mais vou... Que eu sempre vou estar no caminho da luz e fácil aqui, ó. Vai ser sempre assim. No momento que eu precisar, eu sei aplicar. Eu sempre falo... Tudo que eu aprendo tem que ser aplicável. Então, esse método eu gosto muito, porque ele é aplicável. Então, no momento que a pessoa melhora a postura e melhora a respiração, faz uma foto, não muda só o físico. Melhora a questão aqui, ó, do posicionamento do corpo. As mulheres ficam mais elegantes. Entra no meu Instagram e olhem lá os antes e depois. É chocante. E eu não fiz dieta com aquelas mulheres. Eu não falei pra elas parar de comer. Eu nem falo sobre isso. Eu falo pra elas, talvez, ter uma alimentação que venha mais de Deus, que eu gosto de falar. O que é isso? Uma alimentação que tu desembala menos e descasca mais. Ponto. Mais natural. Toma uma aguinha morna de manhã, que eu coloco umas dicas. Meu último post lá foi sobre isso. Coisas muito aplicáveis. Não dá... Sabe o que as pessoas fizeram, Miriam? Elas criaram um problemão por causa dessa dita barriga. E elas acham que o problema delas... a solução pra esse problema é tão grande quanto o problema que elas criaram na cabeça delas. Fazendo coisas tão simples, dá pra mudar muita coisa em pouco tempo. Porque nada te motiva mais do que ver o resultado. Tá, então agora a gente respirou e a gente se posicionou, né? Colocou o ombro pra trás, o coração pra frente. Isso eu já acho o básico. O aqui, as pessoas não viram quando tu falaste o aqui que ela tava se referindo, é o queixo, a postura da cabeça, tá? Isso. Tava assim... Muito anteriorizada e pra frente, assim, cair. E agora qual é o terceiro passo? Aí o terceiro é treinar de forma eficiente e específica para cada pessoa poder ter o resultado, porque não é igual para todo mundo. Tá, mas aqui a gente tem que ser meio generalista, a gente não vai poder... Exatamente, né? mas então, assim... Como é que a gente vai dizer no geral que vai fazer? Vou dar uma dica. Isso, vou dar uma por dica. favor. Existe um teste chamado competência abdominal. Eu recebo uma bomba de perguntas sempre Meu no Instagram. abdômen é muito incompetente, O que acontece? Muitas pessoas o tempo inteiro me perguntam: Gláucia, tenho diástase, posso fazer esse exercício? Eu posso fazer abdominal assim? Diástase é a separação dos retos abdominais. Tá. É um afastamento da musculatura. Que acontece em função do quê? Gestação é uma das principais causas, porque a musculatura distende para o útero e o bebê crescer. Certo. Outra causa também é o ganho de peso muito rápido e excessivo. Falta de colágeno, não? Às vezes não tem muita influência, se tu estender demais, não tem o que aguente isso. Entendi. Né? Entre esses músculos existe uma linha chamada linha alba, que é aquela linha que fica mais escura quando a mulher tá grávida. Sim. É isso que a gente se preocupa. Hoje em dia não se fala mais tanto em afastamento dos retos abdominais só. Quanto aquela linha tá alterada. O que é essa linha alterada? Essa linha ela é basicamente formada por elastina e colágeno, tá. Que é um elemento muito fino e fraco. Então, quando esse músculo separa, tem essa linha que conecta os dois. Ela aumenta. Não, ela fica toda bagunçada e fraca, porque ela estendeu também. E aí, se essa pessoa não trabalhar exercício certo, o que acontece? O que tá aqui dentro, quando eu fizer força, pode ir pra fora. Aí pode vir as hérnias, porque daí fura e vem as hérnias pra fora. Tá? Então a gente precisa cuidar pra que isso não aconteça. Porque daí não é uma questão de minha barriga. Tem exercício que vai aumentar a barriga da pessoa. Literalmente. Porque ela vai fazer o exercício e vai colocar a barriga pra fora, porque ela não consegue controlar.
Então, quando vocês olharem para um exercício, comecem a observar a barriga de vocês. Em qualquer movimento, se tu joga vôlei, se tu joga futebol, se tu vai pro pilates, se tu vai pra musculação, qualquer modalidade. Gente, não existe exercício que faça mal pra saúde. Se vocês encontrarem isso, me mostrem, porque daí eu rasgo meu diploma de tudo aqui já. Não existe exercício que faz mal pra saúde. Existem pessoas que precisam se adaptar a alguns exercícios. Certo. É diferente. Não existe exercício proibido, existe exercício restrito para algumas pessoas. Tá. É bem diferente. Então, no momento que tu entende que essa pessoa tem um corpo e que esse corpo funciona para algumas coisas, mas para outras não, tu direciona o treinamento. E tudo que ela fizer vai funcionar, porque ela tá trabalhando a favor daquilo que ela tem competência para fazer. Perfeito. Então, olha pro abdômen. Gente, olhem pro abdômen de vocês durante o esforço. O esforço é qualquer exercício que vocês costumem fazer. Se vocês vão executar um agachamento com o peso do corpo, aí vocês olham pro espelho e vocês falam assim: nossa, tô conseguindo, ó, meu abdômen tá no lugar, eu consigo manter uma ativação enquanto eu faço o exercício, respiro bem natural, consigo manter minhas escápulas fechadas, a minha coluna alinhada, preservando as curvaturas que são fisiológicas dela. Beleza. Vou tentar botar um peso. Botei 10 quilos cada lado e vou agachar. Ah, mas olha aqui, ó, já minha barriga não fica. Talvez tu tenha que ficar nos 5 quilos, então. Minha barriga não fica ativada. Não fica, não consigo sustentar esse abdômen. É isso? Ativar. Na verdade, eu preciso enxergar isso, tá me dizendo. Tá. Contração muscular é quando, ó, vou contrair meu bíceps, vou contrair. Tá. Eu estou diminuindo o espaço diminuindo o tamanho da fibra. Tá. Ó, tô contraindo, ó, diminuiu. Tá, não adianta porque ninguém tá vendo isso. Tá, vou contrair a musculatura. Como é que eu vou contrair isso, gente? Vai ter que achar um jeito. Deixa eu pensar. Ó, vamos lá, contração. Vou contrair meu abdômen. Eu tenho que flexionar minha coluna, eu tenho que me contrair, eu tenho que me encolher pra contrair. Ó, eu encolho a contração, ela me encolhe. A ativação, que é o que eu peço para as pessoas fazer, ela cresce. Então essa é a diferença. Tá. Contração me encolhe. Então não é isso que eu quero fazer, porque tu não queres isso. Eu quero que tu ative essa musculatura. Tá. Ativar vou soltar o ar, olha, vou ativar meu abdômen. Se tu colocar a mão nele, ele tá durinho aqui, ó. Tá todo durinho. E eu vou manter ela. E eu aperto lá embaixo também meus esfínteres, que nós falamos sobre isso já, porque eu quero proteger essa estrutura na hora do esforço. Eu não quero deixar isso exposto. Eu quero que isso tudo fique guardadinho ali. Porque, gente, os nossos músculos não estão aí pra fazer gominho. Estão aí pra proteger víscera, órgãos. Então eu tenho que proteger aqui, proteger lá embaixo, proteger aqui, manter minha coluna firme. E aí eu executo o movimento. Se as pessoas entendessem isso, elas nem se machucariam. Porque elas só vão fazer o que elas têm controle pra fazer. Se a barriga foi pra fora, tu não tem controle pra aquele movimento. Tem que treinar um pouquinho mais, daqui a pouco talvez tu consiga. Isso se chama, na verdade, um princípio do treinamento, que é respeitar e gradualmente aumentar o esforço. As pessoas não respeitam isso, elas querem fazer o que todo mundo faz. E às vezes é o próprio erro de alguns profissionais que passam igual para todo mundo tudo. Não Claro. Tem como. Gente, nós temos quantos bilhões de pessoas no planeta? 6 bilhões? Cada um tem uma digital. Tá, então assim, 1, 2, 3. Respiração da postura. Competência abdominal. Olhem para o abdômen durante o exercício. Porque entendam, a dor das pessoas é a barriga e tá certo que a dor seja aí. Porque ter uma gordurinha no teu colote e uma gordurinha no teu braço não é o problema. Agora, ter muita gordura, ter muito o abdômen alterado é risco de vida sim, porque os teus órgãos vitais estão aí. E é muito importante que tu controle. Qual é a relação entre barriga masculina, agora eu tô falando de homens, e problemas no coração, por exemplo, que dizem que tem uma relação Síndrome direta? metabólica, sim. E porque tem uma pressão interna muito aumentada aí. Eu sempre falo, sabe uma barriga bem problema? É a barriga principalmente de homens, que ela é bem grande, bem globosa, bem dura. Se tu tocar nela, parece que a pessoa engoliu uma melancia. Certo. E geralmente eles têm até os membros, braços e pernas finos, mas a barriga ela é muito grande e muito dura. Pensa como aqueles órgãos estão ali dentro. Eles já estão em sofrimento. Então, eles não têm espaço para trabalhar ali, porque tá tudo muito inflamado. A pressão interna tá muito alterada. Aí, quando acontece um problema, geralmente essa pessoa, ela morre. Ela não tem... A chance de salvar ela, às vezes, é menor do que aquele que não tivesse isso. Porque tá tudo muito em sofrimento já. Foi só uma gotinha da água depois. Foi só a cereja do bolo para dar um problemão maior e ser fatal. Então tem que cuidar. Sim, gente, a maior dor das pessoas do abdômen não está errado. Principalmente quando a gente fala em mulher também. Gente, tem muita energia, tem muita vida no nosso abdômen. Pensa que a mulher... Tem algum lugar para um ser humano chegar na Terra se não é a barriga de uma mulher?
Pois é. Tem algum jeito de uma criatura vir pra esse mundo se não for pela barriga de uma mulher? Não tem. Tem muita força ali dentro, tem muita energia. A gente precisa cuidar do nosso abdômen com toda essa cautela, sim. E não é só pela gordura. É pela questão do funcionamento dos órgãos, que eles estão ligados à nossa existência e sobrevivência. Que bárbaro isso. É profundo. É, bárbaro isso. Gláucia, quanto exercício eu faço? Na verdade, eu sempre falo assim, ó, casa com isso e segue fazendo. Porque são 5, 10 minutinhos por dia, ou 5 vezes na semana, e mantém esse treinamento pra vida. Não é fazer um tempo e nunca mais fazer. Eu acho importante dar continuidade. Mas eu tenho resultados incríveis, assim, de respostas em uma aula. E daí no dia seguinte... Mesmo? Mas depois tu Desculpa. Para, Gláucia. Vocês têm que acreditar. É vocês que têm que parar de não acreditar que a respiração tem poder. Cara, isso é o máximo. Eu acho isso o máximo. Olha, vou falar aqui um caso bem legal, só pra nós fechar aqui. Tinha uma aluna que ela não queria... Ela chegou assim pra mim, ela nem me deu oi. Ela só me disse, eu vim fazer o curso, nem sei o que eu tô fazendo aqui, não vou tirar minha blusa e não vou ficar de top, porque eu odeio minha barriga. Traumatizada, ok, deixei ela lá no fundinho, no canto, e comecei a falar. E comecei a falar, mas não pra ela. Falei porque eu nunca é um curso igual ao outro, porque eu acho que eu falo mais do que a gente faz exercício naquele curso que eu dou, tá? Uhum. Porque é aqui o problema, é a mente, né? E aí eu comecei a falar isso, mas como é que a gente às vezes tem vergonha do nosso corpo que a gente carrega pra cima e pra baixo? Porque me explica se tem como eu sair de casa e deixar meu corpo em casa. Não tem, né? Eu tenho que estar com ele. Aí talvez todo mundo pode me abandonar nessa vida. Marido, filho, pai, mãe, irmãs. Só que meu corpo eu não tenho como abandonar. E nem ele tem como me abandonar. É até morrer sou eu e ele. Sim. E como é que eu não vou gostar dele? Esse barulho é a Gláucia batendo a própria mão. Porque eu fico indignada às vezes. Porque as pessoas, elas... Por isso que eu falo, esqueceram do básico. Aí comecei a falar, eu disse, e quem é mãe aqui? E ela era mãe. Aí eu falei essa parte, né? Vocês não dariam a vida de vocês por aqueles seres que vieram da barriga de vocês? Uhum. Será que... não tem, né? Comecei a mexer nessa parte. Beleza. Fez o curso todo, fez certo, aprendeu. Como o yoga... No final... Desculpa, deixa eu só te interromper assim, só porque veio muito claro pra mim, muito forte, o quanto esse conhecimento do sutil que a yoga nos traz, né? Ajudou na tua compreensão de tudo. Quando tu explica, tu sempre transcende e coloca um lado que é muito importante de ser posto junto. Segue. Resultado final. No final... eu pedi, alguém gostaria de tirar mais uma foto aqui só pra mim explicar o que aconteceu do início pro fim da aula? Ela disse. Porque antes ela não queria nem tirar a foto. Olha! Ela já se tirou a roupa lá, já foi lá. Eu falei, nossa, eu não falei nada pra ela, mas eu pensei, nossa, não parece nem aquela pessoa que eu vi chegando. Elas entram de um jeito e saem de outro. Mas tu acha que é porque fez um exercício? Porque a gente trabalha essa parte aqui, ó, mental. A gente tem que entender que o nosso corpo, mente comanda corpo, não é o corpo que comanda a mente. Então, pra conseguir o resultado, eu tenho que passar por ti, Gláucia? Tem. Assim não tem, dá. mas eu sou super agradável, eu sou uma pessoa muito legal. Só que tu tá lá longe. Mas eu atendo online. Tu atende online? Atendo, mas não é bárbaro. Atendo online, a gente faz tudo por chamada de vídeo, né? Em função da pandemia eu tive que adaptar. Gláucia, eu gostaria de conversar contigo muito mais. Tem muito pra gente conversar, mas eu acho que a gente podia, mesmo que tu não venhas mais a Caxias, a gente podia fazer um online. Com certeza. Né? Pra super gente... à disposição. Aqui esse assunto, tu viu como que eu falo, maravilhoso. Não, que bom que tu fala. A Miriam pediu, tu gosta de... Tu é bem papuda? Nossa, eu falei, ela não sabe de nada. Eu podia calar minha boca. É que eu sou perguntona, mas não tem problema. No Instagram tem muito conteúdo. Eu acabo colocando e disponibilizando muito material. Gláucia, passa o teu Insta. É Gláucia Menegatti, @Gláucia Menegatti. Escreve tudo junto. Menegatti, Temudo? T, só um T, bem só fácil. Um T, Gláucia Menegatti. Isso, não é o Ti. É. Pronto. É só Vão isso. te achar, e lá te explica, e lá a gente te segue, e lá a gente fica mais bonita, mais feliz, mas tudo de bom. Isso. Coisa boa, né? Então, aqui a gente encerra a nossa conversa com a Gláucia. Ela tinha feito um encerramentozinho, a gente tinha se despedido, mas deu um probleminha aqui no programa e eu não consegui salvar. Mas não tem problema. De qualquer forma,
Ela deixou o Instagram dela e vocês podem entrar em contato assim para sanar dúvidas, para conhecer mais o trabalho. Enfim, o contato tá aí, tá na mão de vocês. Aproveitem, aprendam, experimentem. Acho que vale a pena tentar fazer esse exercício de bem respirar, que bem respirar é bem viver, né? Mandem suas apreciações. Um beijo cheio de carinho. E até o próximo podcast do Papo Bem Bom. Tchauzinho. Papo Bem Bom.